paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é com alegria que eu quero cumprimentá-los nesse momento, onde estaremos juntos participando de mais uma aula de teologia pelo Instituto Teológico de Aguaí. A minha oração é para que Deus nos abençoe, nos ajude, para que possamos compreender com profundidade mais e mais a Santa Palavra de Deus. Estaremos concluindo agora a unidade 3, as epístolas eclesiológicas. Já estudamos a epístola de Paulo aos Efésios, Colossenses, Filemão e concluiremos então com esta aula, a epístola de Paulo aos Filipenses. Lembrando os irmãos que estas 4 epístolas foram escritas da primeira prisão de Paulo em Roma, quando ele ficou preso por 2 anos em uma prisão domiciliar, onde ele tinha uma certa liberdade, e dali ele escreveu então estas 4 epístolas. Abra seu livro comigo na página número 131 e vamos a algumas informações introdutórias, começando pela cidade onde Paulo fundou essa igreja, a cidade de Filipos. Essa cidade ela foi construída por Filipe da Macedônia, por isso seu nome é Filipos, em homenagem ao seu fundador, que era pai de Alexandre Magno, o famoso Alexandre o Grande. Sua fundação se deu por volta do ano 42 d.C. e a sua população ela era formada principalmente por veteranos romanos, uma cidade de aposentados. Ela era administrada à maneira romana e a sua população de judeus era muito pequena. Nem sinagoga havia ali, conforme Atos 16:13. Essa cidade era uma cidade muito importante no sentido geográfico. Por quê? Porque ela ficava entre o Ocidente e o Oriente. Ela era a ponte de conexão entre os 2 continentes. Obrigatoriamente, quem passava de um continente para o outro, passava por Filipos. William Barclay diz que Filipe da Macedônia, ele fundou essa cidade que levava o seu nome por uma razão muito particular. Em toda a Europa, não existia um lugar mais estratégico. Ele diz que aqui havia uma cadeia de montanhas que dividia a Europa da Ásia, o Oriente do Ocidente, e assim Filipos dominava a rota da Ásia e da Europa. Então ela era uma cidade muito importante, rica até no sentido geográfico. Ela era também uma colônia romana. Ela foi elevada à honra de posição de colônia romana. Essas colônias eram instituições admiráveis. Nessas colônias se falava o idioma romano, se usava vestimentas romanas, se observavam costumes romanos, seus magistrados tinham títulos romanos, se realizavam as mesmas cerimônias praticadas em Roma, eram partes de Roma. Essa cidade, na verdade, ela era uma espécie de Roma em miniatura. Era uma cidade muito importante. E também, meus irmãos, ela tinha uma grande importância militar, conforme nós lemos aqui, que sua população ela era formada principalmente por veteranos romanos. Esses veteranos romanos, na sua maior parte, eram militares. Era comum em Roma o costume de enviar grupos de soldados veteranos que cumpriam seu período de trabalho militar e que recebiam a cidadania romana. Era comum eles serem enviados para centros estratégicos importantes. E Filipos era uma dessas cidades. Vamos agora a um subsídio teológico importante que eu intitulei como Organização da Primeira Igreja Cristã da Europa, conforme Atos 16, versos 6 ao verso 40. Então, meus irmãos, porque antes de expor essa carta de Paulo aos Filipenses, eu preciso aqui analisar um pouquinho sobre a plantação dessa igreja. Como que ela aconteceu? Depois é importante que os irmãos leiam esses versículos de Atos 16, versos 6 a 40. Mas, resumidamente falando, irmãos, como o Evangelho chegou até ali? É importante dizer aos irmãos que foi por total direção de Deus.
total direção de Deus. Paulo e Silas foram dirigidos pelo Espírito Santo. Eles saíram aqui de Antioquia da Síria, onde encontrava-se aquela igreja missionária que os enviava. E eles então saem. Conforme Atos 16:6, eles passam pela Frígia, olha aqui a Frígia, e pela província da Galácia. Olha a Galácia aqui, né? Antioquia da Psídia fazia parte da Galácia, Icônio, Listra. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que eles, Paulo e Silas, foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Onde era a Ásia? Olha aqui, ó, na região da Ásia, as igrejas da Ásia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, olha. Então, eles queriam, na verdade, ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Aí a Bíblia diz, então, que eles continuam a viagem, e aí eles chegam a Mísia. E quando chegam na Mísia, eles então querem ir para a Bitínia. Olha onde ficava a Bitínia. Novamente, o Espírito Santo não lhes permite. Então, da Mísia eles continuam e chegam a Troade. Aqui em Troade, diz a Bíblia, Paulo de noite teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia, né, da atual Europa, então, onde Filipos era a primeira cidade, e disse para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia vai dizer que logo depois dessa visão, Paulo diz que entendeu que o Senhor chamava para que eles anunciassem o Evangelho, então, ali na Macedônia. E é assim que Paulo e Silas, então, chegam a Filipos, por uma direção do Espírito Santo de Deus. Outro subsídio teológico importante que eu quero deixar aos irmãos é que o poder do Evangelho ele foi demonstrado na formação da igreja de Filipos. Quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, há uma demonstração do poder de Deus, do poder do Evangelho, do poder libertador, do poder transformador do Evangelho. Nós vemos ali, meus irmãos, o Evangelho alcançar pessoas de raças diferentes, de contextos sociais diferentes, com experiências religiosas diferentes, dando eles uma nova vida em Cristo. A primeira conversão que acontece naquela cidade é a conversão de Lídia. Lídia, e não somente Lídia, mas a Bíblia diz que toda a sua casa, a sua família também se converteu a Cristo, e a casa onde Lídia residia, ela foi uma sede da primeira igreja ali constituída na Europa, conforme Atos 16, verso 40. Lídia era uma empresária bem-sucedida, uma comerciante importante, que comercializava púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. E, meus irmãos, ela tornou-se então a primeira convertida ali na Europa. Depois nós temos o registro da libertação daquela jovem possessa, de Atos 16, versículos 16 a 18, que possuía um espírito de adivinhação e era escrava tanto do diabo como dos homens que usavam aquela mulher para lucrar. E ela então sai atrás de Paulo e Silas, declarando que eles pregavam uma mensagem do Senhor. E depois de muito mencionar, falar, caminhar atrás de Paulo e Silas, ela então é surpreendida quando Paulo expulsa aquele espírito maligno da vida daquela moça. Ela é liberta e isso causa ali um alvoroço na cidade, porque os seus senhores que lucravam com as suas adivinhações, eles então se enfurecem com Paulo, e é por essa razão que Paulo e Silas vão parar na prisão, depois de serem açoitados em praça pública. E aí nós temos então um terceiro evento importante, que é a conversão do carcereiro. Quando Paulo e Silas estão ali na prisão, perto da meia-noite, eles estão presos, haviam sido açoitados,
E eles então começam a louvar e a orar ao Senhor. Deus envia um terremoto, as prisões se abrem e os carcereiros então tentam suicidar-se. Paulo não permite, e Paulo diz que nenhum presidiário fugiu. E aí aquele homem pergunta o que ele tem que fazer para ser salvo, e Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí, meus irmãos, acontece então a conversão daquele carcereiro a Cristo. 3 milagres extraordinários que ocorreram ali da manifestação do poder de Deus na cidade de Filipos. Os irmãos depois leiam esses versículos de Atos 16, versos 6 a 40, e os irmãos terão essas informações com mais detalhes. Ainda na página 131, meus irmãos, nós temos aqui algumas informações e outras informações que eu já antecipei. A primeira visita de Paulo foi em 50 depois de Cristo, mais ou menos, a fundação da igreja ali na cidade de Filipos, durante a segunda viagem missionária, como eu mostrei nos slides anteriores. Tudo indica que a primeira igreja se reunia na casa de Lídio, natural de Tiatira, vendedor de púrpura. E outra informação aqui importante é que na terceira viagem missionária de Paulo, ele passa por Filipos. Depois os irmãos podem ler Atos capítulo 20. Os primeiros versículos ali, versículo 6, vai falar acerca dessa passada de Paulo em Filipos, mas nós não temos registro do que aconteceu ali, nessa segunda passagem. Paulo provavelmente passou para ver o andamento da igreja, como que as coisas estavam caminhando, mas nós não temos o relato de o que aconteceu ali, nessa segunda passagem de Paulo, que foi, no caso, na terceira viagem missionária, onde ele passa por Filipos. Epístola aos Filipenses. Então, Filipenses foi escrita na prisão, como eu já antecipei aos irmãos lá nos slides anteriores. Aqui nós temos uma data provável de quando ela foi escrita, por volta do ano 61 a 64 depois de Cristo. Desta igreja, Paulo aceitou ajuda material. Diferente do que alguns irmãos pensam, Paulo ele recebeu ajuda financeira sim de algumas igrejas. E essa, meus irmãos, é uma igreja que cooperou muito, ajudou muito Paulo financeiramente. É verdade que algumas igrejas Paulo não aceitou. Paulo trabalhou, ele tinha como profissão fabricar tendas, e ele era muito trabalhador, mas outras ocasiões Paulo também recebeu ajuda de igrejas, porque ele viajava muito, passava por várias igrejas, abria um trabalho. Então, diferente do que algumas pessoas pensam, Paulo sim recebeu ajuda missionária financeira para o desenvolvimento do trabalho missionário que ele fez com tanta maestria. Essa é uma carta, irmãos, de agradecimento, enviada através de Epafrodito, e também nós vamos ver algumas exortações à igreja. Então essa igreja ela tinha pelo menos 2 propósitos. Primeiro, gratidão. Paulo ele escreve para agradecer a generosidade dessa igreja. Ela é uma carta de gratidão pelo envolvimento, meus irmãos, que esses irmãos tiveram com o Evangelho. Essa igreja ela foi a única que se associou ao apóstolo Paulo desde o início para sustentá-lo. Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipe o socorreu financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, novamente eles levantaram uma oferta generosa para atender os pobres ali da Judéia. Então, meus irmãos, quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos enviou Epafrodito, nós vamos ver isso aí lá no capítulo 4, com donativos, para prestar assistência a Paulo que estava na prisão. Então veja que era uma igreja, nós vamos ver depois nos primeiros versículos dessa carta, Paulo diz que essa igreja, inclusive, ela manteve uma perseverança em contribuir. Paulo vai dizer que ela ajudou desde o início, Paulo,
até agora. Então, a primeira razão de Paulo escrever essa carta é por gratidão àqueles irmãos. E segundo, também para exortá-los, para instruí-los, para chamar a atenção deles sobre alguns problemas que havia na igreja. Essa carta, meus irmãos, ela tem um assunto predominante, que é a alegria. Nós vamos ver que Paulo, apesar das circunstâncias difíceis que ele está enfrentando, porque ele está preso, mas está alegre. Sua alma está alegre. E nós vamos ver depois algumas razões. Por que Paulo está alegre estando preso? Será que Paulo gostava de sofrer? Evidente que não. Mas é importante. Depois nós vamos comentar alguma coisa a respeito. Então essa carta, irmãos, ela é a carta da alegria. Nós vamos ver que o tom da alegria no Senhor, ela passa por toda a carta. O conceito aqui, regozijai-vos e alegria, aparece 16 vezes nessa epístola. Então Paulo fala muito sobre regozijai-vos, alegrai-vos. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos sintetizar essa carta com duas expressões. Eu me regozijo, que é o que Paulo diz, e alegrai-vos. Uma importante lição que nós temos aqui é do correto relacionamento com Deus que devemos ter. Paulo nos ensina que é possível nos alegrarmos apesar das circunstâncias, pois ele está preso, mas ele está alegre. Então, meus irmãos, a alegria do salvo independe de circunstâncias. E nós vemos que é possível, através da experiência de Paulo, sentirmos alegria nas provas, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Isto é o que Paulo entendia perfeitamente. Na página 132 entraremos então, a partir de agora, no conteúdo do livro. E na saudação de Paulo, irmãos, nós vamos ver que ele se sente tão próximo dos irmãos que ele se identifica como servo, ou seja, como um escravo de Jesus Cristo. Ele não invoca para si o título de apóstolo, como ele fez em algumas outras epístolas, onde ele estava defendendo o seu ministério. Aqui em Filipos, ele está alegre, está grato a Deus pela vida daquela igreja, pela vida daqueles irmãos. Então ele se apresenta como um escravo, como um servo de Cristo e também da igreja. Ações de graça e súplica em favor dos filipenses, versículos 3 a 11 do capítulo 1. Então aqui, meu irmão, nós temos alguns motivos da oração de Paulo e da gratidão de Paulo por essa igreja. Primeiro, porque esses irmãos, eles participaram no Evangelho socorrendo Paulo financeiramente. Nós temos aí a referência de Filipenses 4, 15, 16, quando Paulo agradece pela oferta. E também, no capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer que ele está alegre pela cooperação dos irmãos, e essa cooperação que Paulo está falando é financeira, desde o começo, desde o princípio até agora. Essa igreja, ela sustentou Paulo financeiramente, ajudou Paulo financeiramente e sistematicamente. Quer dizer, não começou ajudando, depois abandonou durante o percurso. Nós sempre ajudaram Paulo. Também pelo seu testemunho, apesar de alguns problemas, a igreja tinha um bom testemunho. Pelo sofrimento dele juntamente com o apóstolo pelo Evangelho. Então Paulo vai dizer aí no versículo 29 e 30 do capítulo 1, que a igreja foi concedido não somente crer em Cristo, mas sofrer por Cristo também. A igreja, todas as igrejas, né? Não só naquele período, mas atualmente também sofrem, evidentemente, por Cristo. Também pela certeza de que Deus continuará a efetuar sua obra entre eles. E aí nós vamos ver que essa igreja ela tinha um lugar especial no coração de Paulo. Um lugar especial, tanto que Paulo começa dizendo, no versículo 3, que ele agradece a Deus todas as vezes que lembra daqueles irmãos ali de Filipos, que lembra daquela igreja. Quer dizer que
toda vez que essa igreja vinha na memória de Paulo, ele tinha uma gratidão pela vida desses irmãos. E isso nos leva a refletir. Será que o pastor onde congregamos também, quando lembra de nós, ele também agradece a Deus pela nossa vida? É uma coisa que devemos pensar, meus irmãos, porque quando Paulo lembrava daquela igreja, o coração de Paulo se alegrava ao lembrar daquela igreja que era tão útil a ele, que era uma bênção na vida de Paulo, no ministério de Paulo. Que Deus nos ajude, para que ao pessoas se recordarem de nós, tenhamos esse mesmo efeito. As pessoas possam se alegrar por sermos uma bênção de Deus em suas vidas. Motivos de sua oração. Então, quais são os motivos da oração de Paulo? Ele deseja que o amor transborde de uns para com os outros. Ele deseja que a igreja ame um ao outro, porque o amor é a evidência de que, de fato, a pessoa se converteu quando ela ama a Deus e ama o próximo. E, meus irmãos, quando o cristão desenvolve o amor corretamente, o resto será uma consequência. Então, Paulo deseja que os irmãos transbordem amor. Também deseja que cresçam no conhecimento e compreensão espiritual, crescer no conhecimento, estudando a Bíblia, tendo comunhão com Deus, isso produz crescimento. Saibam discernir entre certo e errado, ou seja, tenham discernimento espiritual, sejam sinceros, não seja motivo de censura até o dia de Cristo, ou seja, Paulo chega a dizer que sejam inculpáveis, que significa que a vida não deve ser motivo de tropeço e que devemos estar preparados aí para o tribunal de Cristo. Então Paulo também ora para que eles sejam cheios do fruto de justiça, ou seja, que eles sejam plenos e abundantes em frutos, seja uma igreja frutífera, Então são coisas que nós também precisamos orar e desejar. A situação pessoal de Paulo, versículos 12 a 26. Qual era a situação de Paulo? Paulo estava preso, como já disse anteriormente aos irmãos. Mas apesar de preso, Paulo estava alegre. Por que Paulo estava alegre? Pelos resultados da sua prisão. Paulo desejava, meus irmãos, ir a Roma como um evangelista, mas em vez disso Deus o levou como um prisioneiro. E assim como Deus usou o bordão de Moisés, o jarro de Gideão, a funda de Davi, ele também usou as prisões de Paulo. Então Paulo, quando ele entendeu isso, que as suas prisões estavam trazendo benefícios para a igreja e para os perdidos, ele então se alegrava, apesar de estar preso. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a sua prisão, ela redundou em progresso do evangelho. Ou seja, ela abriu espaço para a evangelização em Roma. Porque aqui nós temos a menção daqueles que foram alcançados por Paulo, que faziam parte da guarda pretoriana. Os soldados que ficavam à disposição do governador. E esses soldados, eles eram, meus irmãos, a guarda de elite do imperador. William Barclay nos diz que haviam, nesse período, 4 soldados que ficavam presos a Paulo, em um turno de 6 horas cada um. Então, a cada 6 horas, era um soldado a cada 6 horas. 4 soldados por dia. Imagine Paulo algemado a um soldado, Paulo que passava a maioria das horas do dia orando e também escrevendo cartas. Esse soldado, sabendo que Paulo estava preso injustamente, qual era o resultado? Muitos da guarda pretoriana, da elite do imperador, se converteram a Cristo. Esse é o primeiro resultado que nós temos da prisão de Paulo. Ela abriu espaço para a evangelização em Roma.
Paulo também vai fazer menção, nós vamos falar um pouquinho lá no encerramento dessa epístola, sobre os da casa de César, que também foram alcançados justamente porque Paulo estava preso. Então Paulo, quando entendeu isso, ele se alegrou, não por estar preso, mas pelo resultado da sua prisão. E essa é a lição para nós. E quando nós estamos passando por situações difíceis, se essas adversidades estiverem contribuindo para o reino de Deus, elas então devem produzir alegria no nosso coração. Outro resultado que a prisão de Paulo produziu é que alguns irmãos, eles foram motivados por sua prisão e perderam o medo de também serem presos e anunciar o evangelho com mais ousadia. Então, nós vemos que a prisão de Paulo despertou pessoas a pregar o evangelho sem se preocupar em ser preso, como Paulo estava preso. E aí o texto vai dizer que outros começaram a pregar por inveja. E Paulo expressa o seu desejo de ver o progresso do evangelho. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo diz que ele não está preocupado com a motivação com que a pessoa está pregando o evangelho, desde que Cristo seja anunciado. Então veja que Paulo chega a dizer que Cristo está sendo conhecido, né, através da sua prisão. E veja bem que Paulo aqui, ele vai dizer que alguns irmãos estavam pregando com ousadia, verdade, corretamente, mas havia um grupo que estava pregando o evangelho com uma motivação errada. E esse grupo que está pregando com motivação errada, eles, apesar disso, eram críticos de Paulo, eles produzem alegria em Paulo. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte, que contanto que o evangelho seja anunciado, então o que fica claro para nós aqui? Que eles pregavam com a motivação errada, mas o conteúdo deles era um conteúdo correto. Quer dizer, estavam pregando, não estavam pregando heresia, estavam anunciando a Cristo, mas com a motivação errada. E qual é a conclusão de Paulo? Ora, cada um vai dar conta a Cristo, cada um vai prestar conta a Cristo. Então a motivação de cada um é problema de cada um. Desde que a pessoa pregue corretamente o evangelho, Paulo diz, que desde que o evangelho ganhe progresso, progrida, se cada um tem uma motivação diferente e alguns a motivação é errada, o problema é da pessoa que irá dar conta a Deus por suas motivações, não é? Mas veja que parece-me que eles não pregavam heresias, porque se assim fosse, Paulo não estaria se alegrando então com o anúncio desses pregadores. Lutar pela fé, versículos 27 a 30. Então, os filipenses são convidados a viver conforme a lei da cidade nova do reino de Deus, que tem Cristo como rei, o evangelho como lei e nós como cidadãos. A igreja estava sofrendo perseguição, mas isso era motivo de gratidão a Deus por serem achados dignos de sofrer por Cristo e de combater constantemente. Então aqui, Paulo ele vai falar sobre pelo menos 3 coisas aqui dos versículos 27 a 30. Primeiro, a necessidade de viver de modo digno o evangelho. Paulo vai dizer aos irmãos aqui de Filipos que eles deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro como fora da igreja. E depois, Paulo, no versículo 27, ele vai falar sobre a necessidade de unidade no trabalho. Porque ali, naquela igreja, estava sendo atacada uma área vital da igreja, que é a quebra de comunhão. Nós veremos depois, inclusive, 2 irmãs que estavam com problemas de relacionamento. 3. A necessidade de coragem em meio à perseguição. Então nós vemos que Paulo vai incentivar os irmãos que estavam enfrentando tanto a ameaça externa, que era a perseguição, como a ameaça interna, que era a desunião, a enfrentarem esses adversários sem temor, principalmente os adversários externos, né? E Paulo vai concluir dizendo que, o versículo 30, que o padecimento por Cristo é uma graça. Isso ele diz no versículo, na verdade, 29. O padecimento, o sofrimento por Cristo, na verdade, é uma graça.
que a nós foi concedido não somente crer nele, mas a sofrer por ele também. Capítulo 2, meus irmãos, é o padrão da vida cristã, a humildade de Cristo. Então nós temos aqui uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Esse é o interesse de Paulo. E a igreja, meus irmãos, ela deve viver no mesmo amor, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Nós vamos ver que o partidarismo não deveria ser motivo para a realização de qualquer tarefa no reino de Deus, mas a humildade. A humildade deveria permanecer na igreja. Nós vamos ver que aqui a unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada. Esse é o interesse de Paulo. E como preservar essa unidade da igreja? Através do amor e da humildade. Não é? O perigo que ameaça a igreja de Filipos é a ameaça, meus irmãos, de todas as igrejas saudáveis, a desunião. É contra isso que Paulo está falando. O partidarismo, a desunião. E aí, meus irmãos, Paulo então faz essa exortação aos irmãos. Essa exortação para que eles tomassem cuidado, para que eles vivessem unidos. E Paulo vai apresentar como exemplo Cristo, nosso Senhor, que é exemplo em todos os sentidos da vida. Ele é o nosso modelo principal, é para ele que nós temos que olhar como principal exemplo, e Paulo vai apresentá-lo como exemplo de humildade. Não é? Enquanto os irmãos estavam ali com partidarismo, com desunião, Paulo diz, olha, eu vou apresentar para vocês um modelo perfeito, aquele que nós temos que copiar o seu exemplo, Cristo. O exemplo de Cristo na humilhação, versículos 5 a 11 do capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Paulo cita o hino primitivo, provavelmente traduzido do aramaico. Este hino é o ponto alto da epístola. Então, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, meus irmãos, ele está referindo-se à atitude demonstrada por Cristo. Então, Paulo, ele vai incentivar aqui a igreja e nos incentivar a olharmos Cristo como nosso exemplo de humilhação, porque Cristo, meus irmãos, nós sabemos muito bem que o Senhor, ele deixou o céu, ele renunciou ao céu temporariamente para nascer aqui, para ter uma natureza humana, para viver sendo aqui exposto às tentações, aos sofrimentos. E isso, meus irmãos, é um gesto de grandiosíssima humildade. Grandiosíssima humildade. Então, Paulo está incentivando os irmãos aqui, a igreja, no caso de Filipos, que está sendo atacada por inimigos externos, e no caso da perseguição, internos, a desunião, para corrigir esses dois males. E como corrigir esses dois males? Eles deveriam, então, meus irmãos, olhar para Jesus. Eles deveriam seguir os seus passos, imitar o seu exemplo. E o seu exemplo de amor e de humildade. Porque se nós nos esforçarmos para parecer com Cristo, nós jamais seremos soberbos. Jamais teremos partidarismo na igreja. Mas copiaremos o seu modelo de humildade. Ser igual a Deus. O primeiro Adão quis ser igual a Deus, através da desobediência. O segundo Adão escolhe o caminho inverso. O segundo Adão, meus irmãos, na verdade é Cristo. Ele é chamado de segundo Adão. Enquanto Adão tinha tudo o que precisava, na realidade ele era um rei, uma espécie de um rei sobre a criação de Deus, porque ele tinha domínio sobre a criação. Mas Satanás disse que ele, se comesse ali daquela árvore, que Deus disse para não comer, do conhecimento do bem e do mal, eles seriam conhecedores, seriam igual a Deus. E então o homem tentou deliberadamente apropriar-se de algo fora de seu alcance. Como resultado, a humanidade inteira caiu num abismo de pecado e de morte. Então, Adão e Eva, eles só pensaram em si mesmos naquela ocasião, enquanto Jesus
pensou nos outros. Ao ter essa atitude de humildade, de deixar a sua glória para nascer de uma virgem, para vir à terra e morrer pelos nossos pecados, e ele não pensou em si mesmo. Enquanto Adão e Eva só pensaram em si, Jesus pensou em nós. Temos agora o termo kenosis, quando diz, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se, né? Que significa kenosis, esvaziou-se. Então esse esvaziar-se, irmão, não significa que Jesus deixou de ser Deus quando ele nasceu de Maria, não. Imaginemos, por exemplo, uma bola de futebol. Se nós pensarmos numa bola que nós esvaziamos ela, tiramos todo o ar, ela murchou. Evidente que ela está murcha, mas ela continua sendo uma bola de futebol. Então, sobre a divindade de Cristo, ele permaneceu divino. Mas quando diz que ele esvaziou-se, significa, meus irmãos, que a glória que lhe pertencia antes da fundação do mundo, essa glória sim, ele despojou livremente, e não da natureza divina, né? Tanto que em um momento que é mencionado aqui em Mateus 17, quando ele se transfigura diante do Pedro, Tiago e João, eles veem a sua glória, não é? Então essa glória sim, ele despojou-se de sua glória para tornar-se um ser humano, no sentido comum, no sentido uma humanidade 100% humano, tanto que ele se misturava no meio das pessoas e tudo. Não fosse esse despojar de sua glória, ele seria reconhecido resplandecente, como foi o caso lá, quando ele se manifestou, quando ele se transfigurou ali diante de Pedro, Tiago e João. Então, a humilhação de Cristo. Sua humilhação foi durante todo o seu tempo aqui na terra. Então Jesus, quando deixou o trono de glória no céu para nascer de uma virgem, ele humilhou-se a si mesmo. Imagine, o Senhor agora vivendo uma vida comum, nascendo em uma família pobre, e meus irmãos vivendo uma vida sendo um trabalhador comum, um carpinteiro, e ele tendo necessidades como fome, sede, como ele teve sono, né? Quando ele esteve ali no deserto, tentado por 40 dias, ele teve fome, teve sede. Quando ele estava no barco com os discípulos, ele sentiu cansaço físico e dormiu, colocando uma almofada na sua cabeça. Então isso foi uma humilhação, humilhou-se mesmo. Mas o ponto culminante dessa humilhação foi a morte. A morte. Imagine o próprio Deus agora morrendo no sentido físico, né? No sentido físico. Esse foi o ponto culminante, porque a morte ela era dolorosa demais, dolorosíssima, ela era ultrajante e ela era maldita, né? Então nós vemos que Jesus humilhou-se mesmo para salvar a humanidade. Então ele é o exemplo perfeito de humilhação, de humildade. Ninguém pode dizer, olha, eu sou tão humilhado e ninguém é tão humilhado como foi tão humilhado como eu. Não. O maior exemplo de humilhação é Cristo. E a sua humilhação, ela evidentemente ocorreu depois de sua humilhação, sua exaltação. Porque Deus o exaltou soberanamente. Sua exaltação evidente se deu pela ressurreição e ascensão. E essa exaltação, ela é incomparável. A expressão aí, exaltou sobremaneira, é a tradução de um verbo que só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. E apenas pode ser aplicado a Cristo. Então veja o significado desse versículo, como é importante, né? Alguns dizem que, se formos usar uma outra palavra, seria super exaltado. Então Deus, o Pai, o enalteceu
o Filho de uma forma transcendente de glória, transcendente, né? E gloriosa. E aí nós temos, ele deu um nome, né? Alguns textos confirmam esse nome. Então nós vemos que no momento do seu nascimento, o anjo Gabriel diz para Maria, olha, o nome dele será Jesus. Havia uma expectativa em todo Israel da chegada do Messias, havia informações bíblicas sobre ele, mas não sabia-se o nome. E aí então, no seu nascimento, ele recebe o nome de Jesus, que significa salvação, porque ele vem com a missão de salvar a humanidade. E a partir de então, esse nome, meus irmãos, ele é um nome que está à disposição da igreja, está em posse da igreja. A igreja deve orar em nome de Jesus. A igreja, ela tem, meus irmãos, condições de interceder por enfermos, porque Jesus, o nome de Jesus, ele cura enfermos. No nome de Jesus, os perdidos são salvos. No nome de Jesus, meus irmãos, as orações são respondidas. No nome de Jesus, os crentes são perdoados, né? Os cativos são libertos. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3,17, diz que devemos fazer tudo em nome de Jesus. Este nome tão poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Envolve todo o cosmos. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um dia todos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Todos os que estão nos céus, ou seja, anjos, a própria igreja salva, né? Estará no céu. Na terra, os que estiverem vivos quando Jesus retornar estarão diante dele, e debaixo da terra. Então alguns acreditam que trata-se dos ímpios que estão no inferno, e também de demônios que estão aprisionados. Evidente que todos, sem exceção, se curvarão diante de Jesus um dia, estarão de joelhos dobrados. Evidente que ali, meus irmãos, naquele momento, aquele ateu que hoje nega a existência de Deus, estará ali, com o joelho dobrado diante de Cristo. Claro que hoje as pessoas podem se prostrar diante dele, confessar que ele é Senhor, receber a dádiva da salvação, mas naquele dia será diferente. Porque hoje, prostrar-se diante de Cristo significa salvação. Agora, no futuro, prostrar-se diante de Cristo para aqueles que não o receberem como seu Salvador significará julgamento e condenação. Então, que Deus nos ajude para que andemos com Cristo em vida, o sirvamos com alegria, que possamos manter a nossa comunhão com Ele, para que um dia, quando estivermos diante dele, de joelhos, estejamos como seus servos, como seus filhos, para a glória de Deus. Página 136, o exercício da humildade, versículos 12 a 18. Então a igreja, que em tudo foi obediente às instruções recebidas durante a estada de Paulo com eles, agora ela é incentivada a permanecer agradando a Deus em tudo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Queridos, então, meus irmãos, o que acontece? Paulo, ele não está começando aqui um novo assunto. Na verdade, ele está fazendo uma aplicação do assunto anterior. Então, ele vai chamar os irmãos aqui à obediência. Paulo tratou do exemplo de Cristo, falando acerca de sua humilhação, de sua exaltação, e agora ele volta a exortar a igreja à obediência, à unidade, tendo Cristo como exemplo de obediência. E aí nós temos aí no versículo 12, quando Paulo diz, operai a vossa salvação. Esse versículo é importante
explicar para os irmãos que esse versículo não significa que a pessoa ela vai salvar-se a si mesma. Não. Sabemos que a salvação é pela graça, não é? Não é por méritos humanos, e é Cristo quem salva. O sentido aí é desenvolver a vossa salvação. Então não é o mesmo que conquistar a vossa salvação, né? Paulo está escrevendo aqui para quem já é salvo. A igreja, os santos, Paulo, capítulo 1, versículo 1, chama eles de santos. Quer dizer, um povo separado para Cristo, né? Então, aqueles que aceitaram a Cristo e foram separados por Ele, agora eles precisam desenvolver essa salvação. Esse é que é o sentido. Desenvolver. Como quem trabalha em um problema de matemática até chegar ao resultado final. Então, eles tinham que trabalhar, inclusive valorizando essa salvação. Esse é o sentido. Operai a vossa salvação. Desenvolver a salvação. Quer dizer, continuem trabalhando, dando frutos, valorizando essa salvação, não é? Até o nosso encontro com Cristo. Ainda na página 136, ao falar de sua morte, Paulo usa a figura judaica da oferta líquida, ou libação, que acompanharia os próprios filipenses como holocausto. Então nós temos aí a referência em Números capítulo 15, versículos 10. Os irmãos podem ler também o versículo 5, 7, Números 28, 7 também, se os irmãos desejarem ler. Então o que era a oferta de libação? No judaísmo, a libação era o derramamento de vinho ou azeite sobre a oferta do holocausto. Então essa é a comparação que Paulo faz, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que Paulo via os crentes ali de Filipos como um altar de sacrifício. E ele via como se a vida deles fosse uma vida de serviços, como uma oferta a Deus. E na cabeça de Paulo, essa comparação que ele faz, esse altar de sacrifício, Paulo via o sangue dele, que em breve seria derramado, como uma oferta de libação. Então Paulo entendia que os irmãos eram um altar de sacrifício, e ele seria então a libação, né, derramada sobre esse altar com o seu sangue. Paulo estava prevendo aqui a sua morte, né? Paulo acreditava que ele ia morrer por amor a Cristo, e isso não aconteceu aqui nessa primeira prisão. Ele foi solto dela depois, foi preso por uma segunda vez em Roma, e aí sim cumpriu-se essa palavra de Paulo, quando ele foi morto por ordem do imperador Nero. Esse assunto nós falaremos um pouquinho mais à frente. O exemplo de Timóteo e Epafrodito, versículos 19 a 30. Então esses dois obreiros, meus irmãos, são cooperadores inestimáveis do apóstolo Paulo. Timóteo era filho na fé de Paulo, e ele então manifesta o desejo de enviar Timóteo para estar com os irmãos ali de Filipos. Seu sentimento é que Timóteo compartilhe seus ideais, não é? Ele sabia que Timóteo era um servo fiel, obediente, e era muito submisso a Cristo e também ao apóstolo, né? Então Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. Ele desejava enviar alguém para transmitir essa preocupação e também para descobrir o que exatamente estava acontecendo ali. E nada melhor do que um filho na fé, alguém que era submisso, obediente e amava o apóstolo Paulo. Paulo, então, deseja enviar Timóteo, né? Mais tarde, ele enviara Epafrodito, que era o líder da igreja local. Só que Epafrodito tinha adoecido de uma enfermidade mortal, mas foi restabelecido. Então Epafrodito, meus irmãos, ele era um gentil membro da igreja de Filipe. Ele exercia liderança ali naquela igreja. E o que aconteceu com Epafrodito? Ele foi até Roma visitar Paulo. E ele foi levar uma oferta missionária para o apóstolo Paulo. Você pode ler depois, nós vamos chegar lá, capítulo 4, verso 18. E depois de chegar em Roma, ele ficou gravemente enfermo e quase morreu. Em função disso, ele teve que adiar sua volta a Filipos.
e isso deixou os irmãos apreensivos. Aí, mais tarde, ele foi curado por intervenção divina, por um ato de misericórdia de Deus, como Paulo diz. Deus teve misericórdia de Paulo e de Epafrodito, porque Paulo, acho que no momento, não imaginava perder um obreiro como Epafrodito. Então, Paulo diz que vai enviar Epafrodito para que os irmãos também se alegrem com a sua presença. Capítulo 3, o caminho para a vida cristã. Então, dos versículos 1 a 3, Paulo vai fazer uma tríplice advertência, ou uma tríplice exortação. Paulo volta a um assunto que certamente já havia tratado com a igreja diversas vezes, mas acha necessário alertá-los. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A quem é que está Paulo se referindo nessa advertência tripla? Vamos ver nos próximos slides. Os cães. Então, quem eram os cães? Esse termo ele era usado pelos judeus para descrever os gentios. Era muito comum o judeu, quando ia se referir a um gentio, chamá-lo de cão. Porém, Paulo aqui está utilizando para descrever os judaizantes, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Então aqui, meus irmãos, o objetivo do Paulo não é insultar esses falsos mestres judaizantes, mas compará-los a animais carniceiros, que as pessoas decentes consideravam tão desprezíveis como cães. Esses judaizantes, eles mordiam os calcanhares de Paulo e o seguiam de um lugar para outro, ladrando suas falsas doutrinas. Eles eram agitadores e eles infectavam suas vítimas com ideais perigosos, ensinando ensinos que contrariam as escrituras, como, por exemplo, a circuncisão como condição para ser salvo. Então, Paulo chega duro nesse pessoal. Paulo também chama eles de maus obreiros, né? Que eram homens que ensinavam que o pecador era necessário não só a fé em Cristo para ser salvo, mas as boas obras, especialmente as obras da lei, né? Entre eles a circuncisão. Então eles consideravam esses fatos, e aí Paulo então pega duro com esse pessoal, relembrando que esse problema já era um problema das igrejas da Galácia. Paulo novamente volta a chamar a atenção para o cuidado com esse pessoal. O exemplo de Paulo, versículos 4 a 14. Então Paulo aqui, ele vai evocar sua nacionalidade e filiação para combater os judaizantes. Então ele vai mostrar aqui a sua relação com a nação. Ele vai dizer que nasceu em uma família hebraica, pura. Ele não era prosélito, ele não tinha mistura, ele era um hebreu de puro sangue, não é? Como se diz. Então ele mostra aqui a sua relação com a lei. Ele vai dizer, olha, quanto à lei, fariseu, né? Para os judeus, no caso aqui, ser um fariseu era que tinha alcançado o ápice da experiência religiosa, né? Eram os principais teólogos e do ponto de vista humano ali, as pessoas viam como os principais líderes espirituais da época. A relação de Paulo com os inimigos de Israel. Paulo vai falar que ele defendeu a sua fé ortodoxa, perseguindo os seguidores de Jesus. E ele participa, inclusive, do apedrejamento de Estevão. Está lá em Atos 7, 54, 60. Então, meus irmãos, alguns judeus eles se vangloriavam, né, dessas posições. Então, Paulo está dizendo que ele tem motivo de sobra para se gloriar, né, por ser quem ele é. Mas ele não se gloria, porque quando ele olha para si mesmo, ele antes de Cristo, ele se considerava justo. Mas um dia ele encontrou Cristo a caminho de Damasco, e aí, meus irmãos, seus valores mudaram, né? E agora ele entende que ele não era justo, que a justiça não vem pelas obras. E ele então entende que só é possível ser justo pelo sacrifício de Cristo, né? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, e ele então nos justifica. Então Paulo vai mostrar aí que ele tem razões de sobra
no caso, para se gloriar, mas a sua glória está em Cristo. Ele entende que é necessário crer em Cristo para ser de fato justo diante de Deus. Todo o passado que Paulo teve junto à sua nação, bem como toda a sua filiação, ele rejeita por causa do Evangelho. Então Paulo vai dizer: considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quais foram as perdas de Paulo? Olha, Paulo, meus irmãos, para começar, ele tinha uma excelente reputação. Ele era muito estudioso, foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre muito popular e importante da época. Paulo era um líder religioso, ele orgulhava-se da sua herança judaica e das suas raízes religiosas. Então todas essas coisas eram preciosas para ele. Ele trazia benefícios, não é? Posições de honra. Sem dúvida ele tinha muitos amigos que admiravam seu zelo. Ele era muito zeloso pela lei de Deus. Mas quando Paulo vai colocar na balança e comparar esses tesouros com aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer, Paulo percebeu que todas essas coisas não eram importantes. Ele considera como um refúgio. Não é? Os próprios tesouros lhe davam glória pessoal, mas não glorificavam a Deus. Constituíam lucro somente para ele. Portanto, eram coisas egoístas. E Paulo agora ele vive para a glória de Deus. Paulo estabeleceu um alvo na sua vida. Por isso, nenhuma outra coisa tinha valor senão o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós falamos aqui do que Paulo perdeu nos slides anteriores, não é? Sua religião, sua reputação, seus amigos. Agora, se você ler dos versículos 8 a 11, Paulo vai falar de algumas coisas que ele ganhou. Primeiro, ele fala no verso 8, o conhecimento de Cristo. Não o conhecimento histórico, não o conhecimento teórico, mas o conhecimento aqui no sentido de conhecer a Cristo no sentido pessoal, comunhão com Cristo. Porque é assim que Paulo conhece Jesus agora, de andar com Ele, de ouvir a sua voz, não é? De ter comunhão com Ele. No verso 9, Paulo vai falar que ganhou a justiça de Cristo. Quando Paulo era fariseu, o grande objetivo da sua vida era ser justo, não é? Através das obras. Mas ele nunca conseguiu obter isso. Ninguém nunca conseguiu. Mas agora, quando ele crê em Cristo, a justiça de Cristo está sobre ele. Ele também é um justo. Não por mérito dele, mas pelo que Cristo fez no Calvário. E por fim, versículo 10 e 11, nós vamos ver que Paulo ele ganhou a comunhão com Cristo. Porque Paulo, na sua conversão, ele passou a andar com Cristo e essa comunhão durou, não é? Ele permaneceu sendo fiel a Cristo, andando com Cristo e morreu, inclusive, em comunhão com Deus, com Cristo. Está no paraíso. Então, quando a gente põe na balança, sem dúvida, Paulo ele escolheu a melhor parte, não é? E ele ganhou e não perdeu. Exortação aos demais, capítulo 3, versos 15 a 21, ao capítulo 4, verso 1. Então aqui Paulo vai trazer uma exortação aos irmãos, porque ele está preocupado. E é interessante, meus irmãos, porque essa é a carta da alegria. É a carta onde a ênfase de Paulo é sobre alegrar no Senhor. Mas nesse ponto da carta que Paulo está escrevendo, de repente as lágrimas começam a cair dos olhos de Paulo. Ele está em prantos. E qual é a razão? É porque Paulo está exortando os irmãos para que tomem muito cuidado com aqueles que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Quem eram esses? Aqueles, meus irmãos, que
acrescentavam à lei de Moisés a obra da redenção, dizendo que se as pessoas não guardassem a lei, eles então não seriam salvos. A pessoa não era suficiente crer em Cristo. Os judaizantes, não é? Aqueles mesmos que trouxeram tantos problemas à igreja. Então Paulo, ele de repente se entristece com esses que eles chamam de inimigos da cruz de Cristo. Estavam, meus irmãos, diminuindo o valor do sacrifício de Cristo. Enquanto que Paulo sempre ensinou a suficiência de Cristo, não é? Ele escreve aos Colossenses com esse objetivo, mostrar que Cristo é suficiente. Nós estudamos a respeito disso, que não é necessário nenhum requisito da lei, não é? Para ser salvo, basta crer em Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. A permanência dos irmãos em servir fielmente ao Senhor era alegria e coroa para o apóstolo. Então Paulo agora está fazendo suas últimas recomendações a essa igreja querida, que ele chama de minha alegria e coroa. O que Paulo está ilustrando aqui é uma metáfora de um prêmio celestial a ser concedido a ele por seu trabalho pastoral. Ele sabe que, como um atleta de Cristo, ele trabalhou muito, se preparou muito, se cansou, não é? Se esforçou, se empenhou, mas ele, ao olhar para a igreja, ele se alegra pelo resultado e ele sabe que isso lhe garantirá um excelente galardão quando ele estiver diante de Cristo. Capítulo 4, meus irmãos, versículo 2, Paulo ele vai mencionar duas irmãs, Evódia e Síntique, que elas exerciam aí uma posição de liderança na igreja, mas elas se desentenderam. E Paulo então ele vai se dirigir à liderança da igreja, orientando a igreja a que instruísse essas irmãs para que elas se perdoassem, para que elas se entendessem, para que não houvesse partidarismo na igreja, né? Vanglória, desunião, e sim, meus irmãos, para que elas trabalhassem unidas. Então nós vemos que problemas ocorrem mesmo na igreja. É natural haver um desentendimento, às vezes um problema, mas aquele que de verdade nasceu de novo precisa aprender a perdoar e a se acertar com o seu irmão, não é, meus irmãos? Esse é o comportamento do cristão verdadeiro. Versículos 4 a 8, Paulo pede algumas coisas para a igreja. Primeiro, para que ela sinta alegria sempre no Senhor, não é? Ora, esta alegria, meus irmãos, é uma marca distintiva do povo de Deus. E esta alegria que Paulo está referindo-se, ela independe de circunstâncias. Paulo está preso, mas está alegre. Logo ele diz para a igreja, vocês também devem se alegrar no Senhor. Não é? Ou seja, essa alegria é uma alegria cristocêntrica. Sem comunhão com Cristo também, ninguém pode ter essa alegria. Paulo também fala no verso 5 que eles devem ser moderados, eles têm que ter moderação. A moderação, ela tem a ver com o controle do temperamento, não é? Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, né? Destemperada, sem domínio próprio. Então Paulo diz, olha, vocês precisam ter moderação. Verso 6, não sejam ansiosos. Então Paulo vai instruir os irmãos para não serem ansiosos, esse mal tão terrível que é a ansiedade. E essa ansiedade, meus irmãos, que tem deixado tantas pessoas enfermas, né? Tomando remédios controlados, porque vivem ansiosos. Jesus também disse, né? Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele diz, não andeis ansiosos, né? E lá ele menciona, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Jesus também nos alertou sobre
esse problema da ansiedade. Porque a ansiedade, meus irmãos, lá quando Jesus mencionou, ele diz que quem vive ansioso, um crente, por exemplo, não deve viver ansioso, né? Existe a ansiedade comum, que é aquela ansiedade que é natural. E quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, quando alguém vai para o altar para casar-se, isso é uma ansiedade natural e ela é passageira. Isso é normal. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de viver ansioso, não é? Ele está tratando aí do problema da enfermidade, daquela ansiedade patológica que vira uma doença, da pessoa que vive ansiosa. Esse é um problema, porque a pessoa ansiosa, lá no texto que Jesus menciona, ele diz que os gentios que buscam essas coisas, quer dizer, compromete o testemunho cristão, se o cristão vive ansioso. Outra coisa é que a ansiedade é falta de confiança em Deus. Quem vive ansioso não está confiando em Deus. Então é um problema sério. Outra coisa que Paulo orienta aqui ocupe o pensamento com o que é verdadeiro, nobre, puro, amável, honroso e virtuoso. Então, pensar nas coisas que realmente traz edificação, nas coisas boas, não é? Porque pensamentos errados, eles podem levar a comportamentos errados. A nossa maior batalha, irmãos, ela é travada na nossa mente. Por isso é que nós temos que nos esforçar para termos uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, versículos 10 a 20, meus irmãos, nós vemos a gratidão de Paulo para com os filipenses. Então ele vai agradecer os irmãos por ter lhe enviado ajuda. Como eu já disse anteriormente, o propósito de Paulo aqui é agradecer a dádiva que Epafrodito levou para ele em Roma, através dos irmãos. Né? Ele está muito agradecido por essa oferta. E também ele vai falar ali no versículo 13 que ele aprendeu a viver em qualquer situação, não é? Tanto a ter fartura como passar necessidade. E ele vai usar aquela frase que é muito usada pelos irmãos como frase de efeito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que Paulo está dizendo aí, meus irmãos, não é o que muita gente acredita. Que a pessoa pode tudo, né? No sentido pleno. Né? Que a pessoa seria como uma pessoa onipotente. Não é isso. Né? Paulo não pode tudo. Ele pode, meus irmãos, todas as coisas dentro da vontade de Deus. Né? E ele está dizendo aí que essa declaração não é uma declaração de pensamento positivo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele foi capacitado por Deus para passar qualquer situação. Fosse abundância, fosse escassez, né? Fosse humilhação, fosse honra, fosse fartura, fome. Então esse era o sentido. Né? Ele está pronto, ele está preparado. O seu contentamento, sua riqueza é Cristo. Então ele está feliz, ele está tranquilo, sabendo que Cristo cuida muito bem de sua vida. Paulo lembra que esta igreja sempre o supriu em suas necessidades. Então, como eu disse aos irmãos, Paulo chega a dizer lá no começo da carta que desde o começo até agora, não é? Embora sua maior preocupação fosse que eles estivessem supridos espiritualmente. Agora, Paulo, meus irmãos, ele não está alegre pela oferta, mas está alegre, claro que ele precisava, seria útil, não é? Mas a alegria de Paulo é de ver a igreja bem. Apesar de alguns poucos problemas, Paulo está alegre com a igreja, não é? Pelo amor que essa igreja tem por ele. Então, Paulo está alegre. E ele lembra-os que a oferta deles, ela era como aroma suave diante de Deus. Então não era só uma oferta para ajudar o apóstolo, mas era também um aroma suave diante de Deus,
porque era um sacrifício que eles estavam fazendo de contribuir, e isso era feito com muito amor. Então Deus recebia também essa oferta como um aroma suave diante dele. Versículos 21 a 23 do capítulo 4, nós chegamos agora à conclusão da nossa carta aos Filipenses. Paulo aqui vai dar suas saudações e bênção. Então, a saudação a cada um dos irmãos, no caso ele chama de santos, também aqueles que se converteram estavam a serviço da casa do imperador, que houvera se convertido através de seu testemunho. Então Paulo vai concluir essa carta, meus irmãos, da alegria, como um pastor que lembra das suas ovelhas, não é? Quando ele faz menção a todos os santos. E também, meus irmãos, ele vai dar um relatório, não é? Como um evangelista, dos milagres da pregação do Evangelho, cujos frutos são vistos na casa de César. Porque ele diz, olha, da casa de César vos saúdam. Esses da casa de César, eles provavelmente não eram familiares aqui do imperador, mas eram pessoas que estavam ao seu serviço ali, provavelmente nos departamentos domésticos, não é? Administrativos do império. Então assim, Paulo transformou a prisão em um campo missionário. E os frutos apareceram, mesmo Paulo estando algemado. Esse fato nos ensina pelo menos 3 coisas. E eu quero concluir com essas 3 coisas aqui. Primeiro, que não há lugar, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Quer dizer, Paulo estava preso, mas ele fez daquele ambiente um ambiente de culto, de evangelismo. Não é? Às vezes a pessoa reclama de lugares onde ela está, às vezes trabalhando, lá só tem ímpio. Poxa vida, se Deus plantou a pessoa ali, nós temos que ter uma ótica diferente. Não é? Nós é que devemos mudar o lugar onde Deus nos plantou. Segunda lição, no reino de Deus não há pessoas irrecuperáveis. Por quê? Porque esse pessoal aí da casa de César, ora, Roma era um lugar de traições, de opressão, de violência, de perversão sexual, homossexualismo. Mas, meus irmãos, muitas pessoas foram salvas em Roma. Aliás, havia uma igreja lá, não é? Então, no reino de Deus não há pessoas irrecuperáveis, não é? Se a pessoa crer em Cristo, ela pode ser salva. Terceiro, as oportunidades estão ao nosso redor. Por quê? Porque Paulo poderia, apesar da sua... Paulo poderia ter esperado a sua liberdade, pensando assim, quando eu estiver livre eu evangelizo, né? Eu venho a Roma, eu evangelizo, mas não. E ele aproveitou a sua oportunidade. Ele entendeu que o momento era oportuno para pregar o evangelho, apesar de estar preso em Roma. E ali, meus irmãos, ele ganhou muita gente, foram muitos os frutos, e a porta que Deus abriu, ele entrou por ela. Ele entendeu ali, e por isso ele estava alegre, apesar de preso. Por esses resultados. Não é? Preso, nós estudamos lá atrás que nessa prisão, o evangelho foi anunciado com ousadia por alguns irmãos. Houve ali conversão de pessoas que faziam parte da guarda pretoriana, a guarda de elite do palácio. Preso, Paulo escreveu essas cartas. Ora, se Paulo não estivesse preso, talvez algumas cartas ele não teria escrito. Então essa riqueza que temos em mãos foi graças à prisão de Paulo, não é? Então nós temos aqui os da casa de César, vos saúdam. Paulo mencionando aqui a conversão ali, não é, de pessoas que provavelmente trabalhavam ali no palácio. Então veja quanta coisa boa aconteceu, não é? Que bênção, meus irmãos, que é esta carta da alegria. E o meu desejo é que Deus também, que o Senhor Jesus Cristo, encha os nossos corações de alegria a cada dia. Deus vos abençoe, meus irmãos.
em nome do Senhor Jesus Cristo.